A graça e a paz de Jesus. Amém. A todos. Amém. Glória a Deus. Vamos então ler o texto que eu queria compartilhar com vocês, que eu sei que todos vocês conhecem a beleza dessas palavras, que está no 61 de Isaías, capítulo 61 de Isaías, do 1 ao 3. Então fala sobre o ano da bondade do Senhor, o ano da graça do Senhor, em outras Bíblias. Então, o profeta Isaías escreveu assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, podem citar. Aleluia, Jesus. O profeta Isaías, o grande profeta, conhecido por todos de ter sido um profeta messiânico, ou pelo menos o que mais anunciou o Messias, o que mais falou sobre a vinda do Senhor e o que ele viria realizar, como ele seria. Assim, quando ele escreve no 53, e ele então dá ali alguns exemplos, algumas dicas de como seria esse Messias, o que ele estaria fazendo. E o significado até do nome de Isaías é salvação do Senhor. Esse é o significado do nome dele. Então, um profeta muito inspirado quando se trata em falar do nosso Messias prometido, Jesus, o nosso Salvador. E essas palavras são muito bonitas. Essas palavras falam sobre uma libertação, fala sobre libertar cativos, fala sobre libertar prisioneiros das trevas, boas notícias aos pobres, coroa em vez de cinzas, alegria em vez de choro, de pranto. É uma mensagem muito bonita. E essa mensagem, ela não foi escrita só para o contexto do tempo em que Isaías viveu, no tempo em que reinava em Jerusalém, em Judá, Reino do Sul, Reino do Norte, em que o povo estava prestes a ser levado cativo. E ele escreveu essas palavras maravilhosas, mas elas são para todo o tempo, porque essas palavras, elas ultrapassam os anos, as gerações, e ela continua falando dessa libertação, desse consolo, dessa alegria aos pobres, aos que estão com o coração quebrantado. Portanto, está com o coração preparado para ouvi-las, entendê-las, que é melhor recebê-la no coração e sentir essa transformação que ele quis dizer aqui, que o Messias prometido viria proporcionar. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Eles experimentaram muito tempo, muitas vezes, a prisão, o cativeiro. Muitas vezes eles perderam o seu direito sobre a sua nacionalidade, porque eles eram levados, contudo, a ser presos e a servir em outros países. Então, passa-se os anos, então vem o Messias, que tanto Isaías falou sobre ele. Então ele vem.
E até é engraçado, é interessante que tem uma passagem na Bíblia que o próprio Jesus entra na sinagoga e abre os livros e ele lê esse capítulo. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. É muito bonito, é muito interessante ele abrindo nessa página e lendo sobre ele, o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo, lendo essas palavras tão bonitas, essas palavras tão libertadoras. Mas quando Jesus veio, o povo também estava cativo, porque o povo era dominado por Roma. Então, muitos esperavam o Messias que libertar do poder de Roma. Mas a mensagem de Jesus foi na contramão desse entendimento de libertação do domínio romano. Nós estamos na nossa terra, mas quem manda aqui é Roma. Quem manda aqui é os romanos. Nós não podemos mais aguentar isso. Mas Jesus veio e ele se interessava mais, e ele queria muito mais, era libertar o povo de prisões, de trevas, de tristezas que eles tinham na alma. Por isso que Isaías escreveu assim: Jesus viria para quebrar cadeias, prisões, quebrar algemas, não literalmente falando, mas essas algemas que Jesus veio quebrar estavam dentro da alma, na mente, no coração, estava entronizado dentro daquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas foram libertas, foram livres, sem contudo estar livres do domínio romano. Continuaram, por aquele tempo ainda, cativos ao domínio romano, mas foram libertas na onde? Foram libertas na sua alma. Na Eritreia, os irmãos sabem como é a perseguição lá. E na última revista que eu recebi, falou um pouco sobre uma moça evangélica. E os cristãos na Eritreia que são presos, eles ficam dentro de containers. Eles ficam lá presos 2, 3 anos dentro de um container. E lá eles passam um bom tempo presos dentro daquele container. Vocês imaginam a vida deles. Só que eles estão presos, mas eles são livres. Vocês entenderam? Eles estão presos, mas são livres. Porque eles foram libertados na alma dele. Dentro deles eles foram libertos. E se a gente for lá no 11 de Mateus, vocês sabem também, lá no finalzinho, o que Jesus fala. No 11 de Mateus, no versículo 28, todos vocês conhecem isso. Era a mensagem de Jesus. Era o que ele queria ensinar para o povo. Era o que ele mais desejava que aquele povo entendesse. Então no versículo 28 ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para o seu corpo, uma casa boa, uma vida bem sossegada financeiramente. Não, vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer trazer descanso, sempre quis e sempre deseja até hoje, principalmente e mais importante que tudo, descanso para a sua alma. Ao contrário de uma mensagem que vem na contramão hoje nos nossos dias, de uma chamada igreja emergente, que vai de encontro e que vai contra o que Jesus tanto quis e tanto deseja até hoje. É que as pessoas tenham descanso na sua alma, e não descanso no sentido de conquistar financeiramente, economicamente, status e tudo aqui na terra, mas na alma. E é isso que Isaías tratou, e é isso que Isaías falou, sobre quebrar as algemas, sobre consolar os que choram, tirar das trevas os pobres. É isso que Jesus queria. E Jesus vinha e oferecia esse convite
tão bonito, tão maravilhoso. Descanso para as suas almas. É isso que o Senhor quer fazer com você. O Senhor quer que você tire todo o peso que está na sua cabeça. Jesus falou sobre prosélitos e sobre proselitismo. Isso é tão antigo quanto a existência do homem. Porque religião sempre existiu, até antes de Jesus. Desde o princípio isso é antigo, isso não é novidade não. E desde aquele tempo já tinha pessoas que foram um dia feitos prosélitos, que um dia foi colocado cargas e cargas e tradições e costumes nas costas delas, e elas carregavam isso. E dentro delas, elas estavam cheias de tristeza, cheias de marcas, cheias de culpa, por causa de tanta acusação que ela levou sobre a vida dela. Então Jesus veio querendo acabar com tudo isso. Então a Bíblia fala: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Mas tem que ser Ele. Porque se você procurar libertação em alguma outra coisa, em alguma outra pessoa, em algum outro processo, em alguma meditação que te ensinarem, vocês não serão verdadeiramente livres. Porque é só o Filho que pode libertar e você verdadeiramente ser livre, liberto. Essa era a mensagem de Jesus. Olhar para as pessoas e enxergar dentro dessa pessoa as cadeias, as prisões, as algemas que elas estavam atadas, presas. Quando Jesus vai caminhando, uma multidão, mas como ele olha a alma, aquilo que nós não conseguimos enxergar, Cristo consegue enxergar, porque ele olha para dentro das pessoas. Então ele vai andando e tem uma multidão, e ele vê um homem baixinho em cima de uma árvore. Talvez aquele homem pensou que ele passaria, ele estava curioso para ver Jesus. Ele era muito baixo, sobe na árvore. Talvez pensou que Jesus ia passar, mas Jesus não é que nem nós, que só vemos assim a aparência, ele vê dentro. Jesus para em frente à árvore e fala: desce, Zaqueu, que hoje eu vou pousar na sua casa. E ele sabia que Zaqueu tinha muita coisa que falar para ele. E foi o que Zaqueu fez. Confessou para Jesus. Falou dos seus pecados. Falou daquilo que ele tinha desejo de deixar. Se ele enganou as pessoas, se ele roubou. Mestre, eu quero pagar quadruplicado as pessoas que eu defraudei. Jesus olhou dentro da alma dele. E ele percebeu que Cristo olhou para dentro dele, que era onde que estava a cadeia, a algema dele estava dentro dele. Ele carregava aquilo. E Jesus olhou para ele e falou: desce, Zaqueu, que hoje eu vou na sua casa. E tinha uma multidão, mas Jesus olhou ele lá em cima, numa árvore, e sentiu que ele estava pronto, talvez quebrantado ali, para receber a visita de Jesus. E Jesus iria resolver esse problema na alma dele. Jesus quer resolver esse problema na sua alma. E eu não sei qual que é a sua cadeia, a sua algema. Eu não sei o que é que está te escravizando, te aprisionando. Jesus sabe. Mas Ele quer que você se abra para Ele. Como foi falado, Jesus bate na porta, assim diz. Se Ele está batendo é porque Ele está do lado de fora. Até quando você vai deixar do lado de fora? Abre a porta. Jesus deseja curar as pessoas na alma. E a gente vê um grande anseio hoje, em nosso tempo, de pessoas andando por aí, cheios de culpa, cheios de condenação. Está tudo escondido dentro dela. Se nós passarmos, não vamos ver nada, talvez, de diferente na pessoa. Mas quando Jesus olha, Ele fala: eu sei que essa pessoa tem coisas para confessar para mim. Tem coisas para descarregar na minha presença. E eu tenho a cura para ela. E não importa o que seja. Quando Jesus vai conversar com uma mulher samaritana, Ele vai no horário que Ele sabe que ela estaria lá. E Ele sabe de todos os problemas dela. E Ele então vai conversar com ela. E no meio da conversa, Ele fala para ela trazer o esposo dela. E aí ele declara, já sabendo da vida dela, ele fala: você já teve 5. Já teve 5 esposos. E esse que você está agora também não é. Quer dizer, é uma mulher
era uma mulher que já havia se aventurado por 5 relacionamentos e nenhum tinha dado certo. E esse sexto que ela estava também não. Essa era a situação da mulher samaritana. E o tratamento que Jesus tem com ela: eu tenho uma água para você, você nem conhece, não é desse poço aí. Eu tenho uma água para você, que quando você beber, você nunca mais vai ter sede. Às vezes a gente lê, passa batido, passa correndo, mas já imaginaram como é que era a vida dessa mulher? Já tinha passado por 5 relacionamentos, não deu certo, estava num sexto, e também aquele sexto era só uma aventura, porque também não era marido dela. Mas Jesus olhou isso dentro dela. E quando ele fala isso, ela sentiu a virtude, ela sentiu que ele era um profeta, ela sentiu que ele era de Deus, ele era diferente. E ele queria resolver aquela situação. Então aquela mulher vai para a sua cidade, fala de Jesus, traz as pessoas para conhecer Jesus, e essa pessoa é transformada. Então qual é o seu problema? Às vezes você acha que está tão afundado no abismo que não dá para resolver. Dá sim com Jesus. Porque eu sei que se você fez parte de alguma religião que só lançou condenação sobre a sua vida, que segundo tradições humanas, muitas vezes esses homens ou essas pessoas podem te condenar. Mas Jesus faz igual ele fez com a mulher que foi pega em ato de adultério. O homem pecador pode ser que está te condenando, mas Jesus, o Filho de Deus, em que não há pecado nele, ele fala: eu não te condeno. Ele diz simplesmente para você: vai, não peque mais. Ou seja, ele diz para você: eu não te condeno. Põe um ponto final agora e reinicia a sua vida. Agora de uma maneira diferente. Essa vida de pecado, de culpa, de condenação, em que você chegou até aqui, põe um ponto final agora, porque eu não te condeno. E reinicia a sua vida. Recomeça. Sem culpa, sem peso, sem pecado, sem acusação. É isso que Cristo quer tratar com as pessoas. Cuidar da alma, sarar as feridas. Curar essas crises, esses traumas que muitas vezes levam a uma depressão profunda. Porque as pessoas às vezes não acreditam no poder, no amor de Deus, na misericórdia e no perdão. Principalmente muitas pessoas não acreditam que podem ser perdoadas. Mas Jesus pode perdoar e quer te perdoar. Então por que você foge dele? Eu quero encerrar dizendo que um paralítico uma vez foi descido sobre um telhado pelos amigos dele, e Jesus estava ali. E então Jesus poderia falar: é um paralítico, e levanta e anda, filho. E ele levantar e andar. Mas como Jesus quer curar não só o corpo, ele quer curar a alma também, ele disse para o paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E aí isso faz toda a diferença. Porque além de levantar e ser curado da sua paralisia, ele foi para a sua casa curado da sua alma. Porque ele foi para a sua casa dizendo: eu estou perdoado. Porque além de ser paralítico, ele carregava dentro dele o peso da acusação de que se você está assim, é porque você é pecador, é porque você merece. Se você está assim, os seus pais pecaram. Mas Cristo, que olha dentro, Cristo pensa: não vou só curá-lo e mandá-lo embora com essa culpa dentro dele, continuando com essa condenação. Então Cristo fala para um paralítico, ao invés de levanta e anda, filho, os teus pecados estão perdoados. Porque é isso que ele precisa. Era disso que ele precisava, de uma cura na sua alma. E é isso que Cristo está falando para você. Seus pecados são perdoados. Para aqui, dá um ponto final e começa de novo. Uma vida sem acusação, sem peso, sem as culpas, sem as correntes, sem as algemas. Quebra essas algemas. Deixa Jesus Cristo te ajudar, porque Ele pode, Ele quer. Entrega a sua vida para Ele. Tem pessoas presas numa cadeira de roda, mas livres, porque foram libertas por Cristo. E tem cristãos presos pelo mundo inteiro,
mas libertos, porque foram libertos por Jesus Cristo. A sua alma está feliz e canta de alegria. E ele está escondido num porão, cantando um hino baixinho, preso, sendo ameaçado, mas ele está livre na sua alma, que é o mais importante. Nós precisamos de liberdade na nossa alma, no nosso coração. Aleluia. Nós precisamos viver a vida abundante do Senhor Jesus, aleluia, que Ele quer nos dar. Não importa a nossa situação ou o nosso estado que nós estamos aqui, das coisas onde nós vivemos, o que nós temos, que nós não queremos ter, nós queremos ser. Nós não queremos ver, nós queremos crer. Porque isso é mais importante. Aleluia. É isso que move a nossa vida. E um dia nós somos libertos desse jeito. Então, por isso que nós falamos assim, dessa libertação na alma. Talvez, eu sei e acredito que tem pessoas ex-viciadas em crack que falam bastante da libertação do crack para outros viciados. Nossa alma foi liberta e nós falamos dessa libertação também, porque nós acreditamos que isso é possível, assim como foi possível com Zaqueu, assim como foi possível com a Maria Madalena, com o paralítico, com a mulher samaritana e muitos outros. É possível com você também. Não importa o seu problema, não importa onde você nasceu, aonde você viveu, o que você ouviu, o que te falaram, não importa. Jesus põe um ponto final nisso tudo e você recomeça de novo. É assim que o Senhor faz. E esse continua sendo, sempre vai ser o maior milagre que pode existir na vida do ser humano. É essa libertação da alma. Outros milagres existem, mas o maior e o mais importante e o que mais Deus deseja é esse. É que você seja livre na sua alma. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você leia a Bíblia, leia os Evangelhos e conheça essa liberdade, conheça essa salvação que vem do Senhor e você seja livre, verdadeiramente livre. Amém? Deus abençoe a todos. Se louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória.